Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, como ficou combinado, fazer uma revisão aqui rápida, só com os pontos principais do nosso conteúdo da prova, tá certo? Vocês, aquelas questões ali que vai se destacar na nossa prova, vocês assistam essa aula rapidinho, revisem aí o material, com certeza vão tirar 10, sem dúvida alguma. Bora lá? O nosso conteúdo ficou combinado que seria globalização e a Ásia, certo? E vamos começar com globalização. O que seria globalização? O que é a ideia de globalizar? Pessoal, quando a gente fala em globalização, lembra-se sempre que trata-se de um processo. E esse processo tem que finalidade. Esse processo ele quer reduzir as distâncias. Como assim? Com que meios ele vai se utilizar para isso? Ele vai buscar a evolução aí da rede de transporte e das redes de comunicação. Observa que quanto mais a tecnologia avança nesse sentido, mais próximas as pessoas ficam. A ideia aí de aproximar, de encurtar a distância. A partir do momento que temos uma rede de transporte aí muito rápida, muito eficiente, as pessoas estão mais próximas. A partir do momento que a gente tem uma rede de comunicação muito rápida, muito eficiente e não falha, temos aí também a aproximação das pessoas. Rede de transporte para te aproximar fisicamente e a rede de comunicação para te aproximar aí, digamos aí, de forma um pouco não presencial, uma forma virtual, muito eficiente. Você consegue falar hoje com uma pessoa que está do outro lado do planeta, do outro lado da Terra, de uma forma aí ao vivo, uma forma real. Nossas aulas hoje se faz aí cada vez mais precisa de tecnologia. Nunca imaginávamos que precisaríamos tanto dela, mas graças a ela é que estamos conseguindo desenvolver as nossas atividades. Então, quanto mais tecnologia, mais globalizado a gente vai ficando. Isso é uma coisa muito óbvia, coisa lógica. Então, lembra disso aí, globalizar, encurtar a distância, aproximar pessoas, conectar todo mundo. Essa aí que vai ser a ideia de globalizar. Outro fator que você não pode esquecer para a tua prova é sobre a Guerra Fria. No século XX, nós vamos ter três grandes guerras: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. A Guerra Fria aí vai ser um duelo entre todos os grandes poderes: a União Soviética, a extinta União Soviética e os Estados Unidos. Capitalismo versus socialismo. E por que essa guerra, na realidade, nem sequer um confronto direto, nunca aconteceu? Mas por que ela é tão importante para a globalização? Porque nessa guerra aqui, o que é que vai acontecer? Vai haver várias corridas. Que corridas são essas? São corridas por tecnologia, são corridas por arma, são corridas de certa forma aí pelo desenvolvimento. E logicamente globalizar é desenvolver tecnologia. Nesse período aí, vai haver um momento que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos vai começar a enviar satélites para o espaço. Cada vez satélites mais aperfeiçoados, melhores, e vai facilitar aí o processo de comunicação, vai aperfeiçoar aí o processo de comunicação, vai aí evoluir. E também relações entre os países, certo? Durante a Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos tentava muito influenciar os países para que adotassem o seu sistema político, econômico político, tanto socialista do lado da União Soviética, quanto capitalista do lado dos Estados Unidos. Então você vai ver que nesse período aí começa aí uma relação mundial, certo? Muito grande, da influência. O mundo vai ficar conhecido como um mundo bipolar, porque ou você está com os Estados Unidos, capitalista, ou você está com a União Soviética. Só vai ter esses dois lados aí, não tem um terceiro termo. Então a Guerra Fria ela vai influenciar muito o processo de globalização. Não é que as outras guerras não tenham tido sua participação, claro que teve, mas eu estou falando aqui na questão de destaque. Quando você for estudar geografia, quando você for estudar história, não esquece disso. A globalização aí, ela vai ter um impacto muito grande com o advento aí da Guerra Fria, beleza? Não esquece aí, Guerra Fria e globalização tem tudo a ver. Queda do Muro de Berlim. No final da Guerra Fria, já na reta final, vai acontecer um evento. O Muro de Berlim, que tinha sido levantado para dividir então Berlim, lá na Alemanha, ele vai ser derrubado. E isso aí vai ter uma significância muito grande, certo? Num processo de globalização. Por quê?
porque aquilo ali vai marcar a saída do mundo bipolar que eu acabei de falar para um mundo multipolar. Agora não tem, um evento que vai trazer aí, que vai simbolizar algo muito forte. O muro caiu, pessoal. O muro acabou. O que nos separava não existe mais. O mundo agora pode se globalizar, pode se juntar, se globalizar de uma forma mais completa. Porque agora você não precisa estar de um lado. O capitalismo vai vencer, os Estados Unidos vai sair vitorioso, podemos dizer. E agora você não precisa mais ficar de um lado. Qualquer país agora pode ficar à vontade para seguir o seu destino. Então isso aí vai ter uma significância muito grande aí para a nossa globalização. Quando esse muro cai, aquilo ali simboliza também o fim de uma era, o fim do mundo bipolar, certo? Olha aí, com a queda do muro de Berlim, com o fim da Guerra Fria, vai surgir novas classificações para os países. Os países agora podem ser classificados como desenvolvidos, emergentes ou em desenvolvimento. Desenvolvidos você já sabe, são os países ricos, os países industrializados, aqueles que conseguiram se dar bem ao longo da história, certo? Emergentes é o que eu quero que vocês prestem atenção. Emergentes e em desenvolvimento. Os emergentes vão ser aqueles países como Brasil, como China, como África do Sul, que são países que estão em vias de desenvolvimento. Mas, professor, se ele está aí em vias de desenvolvimento, então ele também está na terceira classificação. Não, pessoal. Esses países que são chamados de emergentes, ele tem tudo para crescer aí no ritmo acelerado e em algum momento aí mais para frente, ele vai se tornar um país desenvolvido. Esses países aqui de baixo, que são classificados como países em desenvolvimento, são os países pobres. É só um termo bonitinho para dizer que são países pobres, são aqueles países com IDH muito baixo, com industrialização muito baixa, que se encontra lá na África, lá na Ásia. A gente vai ter muitos deles, certo? Emergentes são aqueles países que estão em desenvolvimento e com grande possibilidade de se tornar desenvolvido. Esses países que se classificam apenas como em desenvolvimento são países pobres aí que vão levar muito, muito tempo aí para conseguir mudar a situação. Talvez nunca consiga. Preste atenção aqui para encerrar a globalização. Globalização não traz apenas vantagens. Globalização não traz apenas vantagens, pessoal. Globalização, quando a gente fala em globalizar, pensa quanto mais globalizar, melhor. Quanto mais, é verdade, quanto mais globalizar fica melhor pra gente. Quanto mais globalizar, mais desenvolvimento. Quanto mais globalizar, mais perto, certo? Mas a globalização, ela não vai atingir todos os países da mesma forma. Vai ter aí os países desenvolvidos, lembra da classificação que a gente acabou de ver? E vai ter aqueles países lá que são os em desenvolvimento, que são os países pobres. Esses países desenvolvidos geralmente só querem explorar ainda mais esses países pobres. Vai lá com suas grandes multinacionais, atrás de quê? De vantagem, de lucro, de exploração, de pegar suas riquezas, certo? E dessa forma a gente vê que essa relação aí não é uma relação igualitária, é uma relação de exploração. Isso é uma coisa boa. Você vê aí, você pegar um país que você sabe que é extremamente pobre, começar a explorar aquela população para que trabalhem para você, ganhando muito pouco. Crianças, idosos, produzindo roupas de marcas aí multinacionais, produzindo alimentos, produzindo aí montadoras de carro que se aproveitam dessa fragilidade aí no nosso sistema de globalização. Então fique atento nisso. Globalização não só traz vantagens, certo, pessoal? Bom, esses conceitos aqui, vocês já conseguem aí ter uma noção bem ampla do que vem na nossa prova. Vai ser basicamente aí esses pontos que nós vamos trabalhar. E agora vamos lá para a Ásia, pessoal. Pega o avião aí, aperta os cintos e vamos desembarcar agora no continente asiático, beleza? Bom, bem direto e reto aqui na Ásia. Bora ver o que é que vai cair na Ásia? Olha aí o tamanho da Ásia, pessoal. Pessoal, a Ásia é o maior continente do mundo. Olha aí o globo Terra aí e olha o destaque para ela. Tá vendo? É isso aí, tudinho aí, ó. Coladinho com a África, coladinho com a Europa, certo? Isso tudo aí vai ser a Ásia, tudo que está em verde. Olha aqui, ó. Se ele é o maior continente do mundo, podemos afirmar que ele também tem a maior população do mundo,
certo? No top 10 dos países mais populosos, a Ásia vai ter 5 países. A Ásia vai ter aí 5 países no top 10 de mais populosos do mundo, sendo que as duas primeiras cidades, China e Índia, vão ser países asiáticos. Aliás, os dois primeiros países, perdão. Duas cidades não, os dois primeiros países. Olha aí, é um continente que tem umas curiosidades. Ela vai ser separada aí por um monte. É separado da Europa pelo Monte dos Urais. É o único continente que é separado de outro por um monte. Não vai ser um oceano aí que vai estar separando eles. Mas sim o Monte dos Urais. Isso aí é um ponto importante. E ele vai ser separado da África, a Ásia vai ser separada da Ásia, pelo Canal de Suez, certo? Não vai ser o oceano que vai separar aí a Ásia desses continentes. O Canal de Suez é até uma obra humana, certo? O Canal de Suez é uma obra construída pelo homem que vai separar esses continentes. Tem cerca aí de 49 países. Vai ser aí essa quantidade imensa de países. Tem uma população extremamente diversificada. Olha essas imagens aí, ó. Tem o pessoal aí ali da Ásia Ocidental aí, ó, da Ásia Oriental, que são uma população diversificada. É uma população diferente. Tem aí as grandes, como todo país vai apresentar grandes diferenças sociais. Vai ser um país aí que ele vai ter um sistema, países aí como Índia mesmo, ele vai ter um sistema de casta que vai ser aí perpetuar as desigualdades sociais. Quem faz parte de uma casta não pode se misturar com a outra. O continente todo asiático vai ter essas desigualdades presentes, como qualquer outro continente. Lá tem esses agravantes ainda, que é como se a desigualdade fosse algo legalizado, algo permitido, a partir do momento que você cria um sistema de casta. Apesar que o sistema de casta ele é proibido há muito tempo, porém, na prática, ele existe lá, é algo comum. Lá na Índia, na Ásia toda não, só na Índia que vai ter esse sistema de castas, certo? Na Ásia vai ter a desigualdade aí estruturada, essa desigualdade aí de ricos contra pobres, aliás, ricos massacrando pobres, para ser mais exato. Olha aí, pessoal, uma parte importantíssima. Essa vai cair na prova, pode ficar ligado aí que é o Oriente Médio. O Oriente Médio é essa partezinha aqui em destaque, ó, certo? Que vai ligar praticamente aí a Ásia da África, vendo aí a pontinha aí. E essa faixa de terra aí, ela é importante para o mundo. Ela vai ter uma importância muito grande. É também conhecida aí como a Ásia Ocidental, certo? É chamada de Ásia Ocidental. E essa região aí tem que ficar de olho nela, porque aí vai ter as maiores reservas de petróleo do mundo, certo? Aí vai ser uma área de intenso conflito, briga principalmente aí, você vai ver aí, você conhece o Bahrein, conhece o Catar, mas tudo que vai estar presente aí. Catar que vai ser aí a próxima Copa, é aí no Oriente Médio. Também vai ter o Afeganistão, vai ter o Irã, vai ter o Iraque. É uma área de intenso conflito. Ó, uma curiosidade aqui, essa tabela também vai estar na prova, fica de olho. Lá no Oriente Médio, ele é conhecido por suas riquezas de petróleo. Porém, quando você vai olhar o IDH, que é aquele índice de desenvolvimento humano, que é qualidade de vida, você vai ver que o país que se destaca lá no Oriente Médio com melhor qualidade de vida, os dois primeiros, eles não fazem parte das grandes reservas de petróleo, muito pelo contrário, vai ser Israel e Chipre. São países com baixíssimas reservas de petróleo e eles se destacam aí em outras áreas, como tecnologia, agricultura, são muito bons, principalmente Israel, na produção de alimentos, são muito bons na produção de segurança, investem pesado aí, tanto em defesa pessoal, armamento. Israel se destaca bastante, mas não em petróleo, certo? Vejam aí, ó, Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita, Bahrein, países que são conhecidos mundialmente por causa dos sheiks, são conhecidos por causa do petróleo. Mas os dois primeiros, quando se trata em qualidade de vida, não estão relacionados ao petróleo. Intensos conflitos lá no Oriente Médio. Por causa de quê? Dois pontos principais, não esquece. Religião
e petróleo. Lá na Ásia surgiu as 3 maiores religiões do mundo: o judaísmo, o hinduísmo e o cristianismo. O judaísmo é uma religião que tem uma ala, que é de extrema radical, e essa ala, ela constrói muitos conflitos nessa região aí. Muitos grupos terroristas, muitos conflitos entre países, tudo isso aí por causa dessa ala da religião. Então os dois pontos principais que vão gerar sempre conflito vai ser o quê? Religião e petróleo. Não esquece. Olha aí, ó, a Al-Qaeda é um grupo terrorista predominantemente de lá. Preste atenção nesses pontos. O relevo não vai cair muita coisa, mas vai, preste atenção. Tem um relevo muito diversificado, certo? Vai ter planícies, planaltos e depressões, inclusive depressões absolutas. Pode ser, todo tipo de relevo que você imaginar vai ser encontrado lá, assim como também de climas. Mas esses aí chamam mais atenção. Planícies, planaltos e depressões. Cordilheira do Himalaia, sabe quem tá lá? O monte mais alto do mundo, o Monte Everest, pessoal. Ele vai fazer parte aí da Cordilheira do Himalaia. Então preste atenção, Monte Everest, Cordilheira do Himalaia, tá ali na divisa ali da Índia com a China, no país chamado Nepal. Fica de olho aí e preste atenção. Pessoal, esses são os pontos principais que vai cair na nossa prova. Prestem atenção ou escutem esse áudio, veja aqui os slides com atenção, reveja quantas vezes for preciso, olhe nas suas anotações, com certeza vai fazer uma prova tranquila, certo? Se concentrem, não deixem para ver em cima da hora, certo? Conto com a participação de todos.